YouTube, vamos falar sobre como mentir pra todos vocês! Jujutsu Kaisen é um anime barra mangá muito popular hoje em dia, e as pessoas me pedem pra falar sobre desde que eu recebia, sei lá, 40 views por vídeo. Eu podia estar fazendo um vídeo explicando que minha avó tava doente no hospital, que ainda assim havia alguém quebrar a minha janela, aparecer no meu quarto e gritar: "Mas e Jujutsu, hein? Já viu?" Uma fanbase meio intensa, não esperava. Só que eu avisei logo no início que eu nunca ia ver Jujutsu, porque eu não tenho nenhum interesse. Não parecia ser o tipo de história que me agradaria muito, eu acharia divertidinho, eu veria suas qualidades, mas no fim das contas eu não conseguiria assistir completo. Portanto, eu só deixei isso claro e segui minha vida. Com as pessoas ainda quebrando minha janela e gritando: "Cadê Juju?" Corta pra pouco tempo atrás e eu assisti a primeira temporada completa de Jujutsu Kaisen. Eu ainda não vi Jujutsu Kaisen 0, eu vou ver em algum momento, mas a primeira temporada tá assistida. Por que essa súbita mudança de opinião? Bom, é porque eu percebo que a galera que me segue realmente gosta muito desse anime, e que vocês que me seguem queriam tanto que eu falasse sobre, não só porque querem ver a minha opinião, mas também porque querem me recomendar essa obra, porque ela verdadeiramente tem alguma coisa especial. Então, em respeito a todos vocês, eu decidi assistir. Eu tô brincando da Shibuya, por causa de Shibuya mesmo. Tá todo mundo falando dessa caceta desse arco há tanto tempo que eu só tenho uma curiosidade tão escrota a esse ponto. Eu tava numa live com esses bobões aí, e eles começaram a hypar Shibuya em um nível quase que inacreditável. Eu faria a cara do The Rock aqui em casa, sempre que alguém falava Shibuya. Então, eventualmente, eu falei: foda-se, vamos assistir, né? Acho que é a vida. E agora que eu assisti a primeira temporada em preparação pra Shibuya, tudo que eu posso dizer é: puta que pariu, eu espero que Shibuya seja bom mesmo, hein? Agora, só pra clarificar, durante esse vídeo praticamente inteiro eu vou elogiar bastante Jujutsu Kaisen. Eu vou falar de tudo que eu acho que a temporada fez bem, porque ela fez muita coisa bem. Porém, a minha opinião em geral é aquela que eu falei no início. Jujutsu é legal, pô. É maneirinho, é divertido, é legal. A primeira temporada é bem legalzinha. Se não fosse Shibuya, eu teria dropado, mas é legal. Tanto que se eu não gostar de Shibuya, eu sinto que vai ser uma perda de tempo. Mas por que isso, Danael? É algum problema do anime em si? Não, é muito mais que esse início é normal. Ele é funcional. Ele não tem nada de muito excepcionalmente diferente, novo ou interessante pra me deixar preso nesse Battle Shonen. E eu, pessoalmente, não assisto mais tanto Battle Shonen, especialmente recente. Eu me mantenho naqueles que eu tenho algum apego emocional e eu não assisto tanto as coisas novas que saem. Não é um estilo de história que tá super alto na minha lista de prioridades de coisas que eu tenho que assistir sempre que sai. Então a primeira temporada de Jujutsu é literalmente o que eu tava imaginando. É um Battle Shonen legalzinho. É legal, pô. Ok. Agora vamos deixar de ser um velho rabugento e falar o que essa primeira temporada faz bem. Obviamente, spoilers da primeira temporada, né? Em primeiro lugar, nesse Natal eu vou chamar GG Akutami pra uma ceia aqui em casa, tá? Quem vai fazer o rango é GG mesmo, porque puta que me pariu, essa pessoa sabe cozinhar, hein? Como qualquer mangá. Ponto. Jujutsu Kaisen é dividido em arcos. Só que na maioria das histórias que eu vejo nesse estilo, esse estilo meio Battle Shonen, o arco é meio que apresentado, e aí ele acontece, e aí ele acaba. No sentido de a história vai apresentar um problema ou uma situação, e os personagens vão até lá e tem que resolver. A história, obviamente, vai seguir a partir daí, só que grande parte dos acontecimentos do arco meio que ficam fechados no arco. Os personagens e o mundo desenvolvem, porém é basicamente uma história curta no meio de uma história grande. E pode ter dicas de vários outros arcos futuros, só que é pequeno. O foco do arco é o arco. Uma boa parte das histórias de Battle Shonen segue isso, é Dragon Ball, Bleach, One Piece no início também era bastante assim, época de East Blue e tudo mais, quando o mundo não tava tão aberto quanto tá hoje em dia. Hoje em dia não tem muito isso, porque o mundo tá muito grande, não dá pra se focar só em um lugar, e a gente tá acabando a história, então não dá pra fazer uma coisa meio sozinha. Mas enfim, situação acontece, é resolvida, vamos pra próxima. Jujutsu não é muito assim, e isso desde o seu início, por isso que é interessante. Vamos lá, tem aquele arco inicial, onde Itadori e Sukuna, pessoas juntas e tudo mais, e aí Itadori morre, porém ele passa bem. E isso tudo rola em tipo uns 4 episódios, ok, beleza. E aí a gente é apresentado a um bando de personagens novos e a gente descobre que vai ter uma competição entre escolas Jujutsu. E aí, a gente não lida com esse plot pelos próximos, tipo, 10 episódios. Porque no meio disso tudo, tem um outro arco ali, que é o arco do Mahito. Quando eu vi isso pela primeira vez, onde a gente construiu pra um arco, pra na verdade ir pra outro arco, eu parei e pensei, isso é muito legal. Porque a gente está no iniciozinho do início da história e ainda assim o mundo já foi mostrado como um pouco maior do que você imaginava. A gente não foi apresentado pro arco do combate entre as escolas Jujutsu no arco do combate da escola Jujutsu. Foi antes. E esses personagens aqui também apareceram antes. Até agora estávamos seguindo apenas a história do Itadori. Só que nisso aqui a gente consegue entender que o mundo é bem maior do que só o Itadori. E essa galera aqui que você não conhece direito tá tendo que lidar com umas outras situações independentes do Itadori. Todo mundo tá tendo que treinar e se preparar pra esse campeonatozinho. Enquanto isso, o Itadori nem mesmo sabe que isso tá acontecendo. Ele tá indo resolver uma outra situação. Esse mundo é grande, tá todo mundo lidando com suas próprias situações. E você vê um pouquinho disso desde o início da história. O anime podia
podia só no final do arco do Mahito chegar pro Itadori e falar, qual é, tem esse campeonato que vai rolar? Aí ele, beleza, tá bom, vamos lá. E aí o público só recebe essa informação junto com o Itadori. Mas não, ao colocar esse detalhezinho na história antes, o público tem o pensamento de, eventualmente vamos lidar com isso, e esses personagens estão se preparando pra isso, porque eles não sabem o que está acontecendo com o Mahito. Eles têm a vida própria e nós vamos lidar com essa situação depois. A história não tá te pegando pela mão e te levando, ela tá mostrando o caminho. E isso, no iniciozinho dela, antes de você ter total entendimento desse mundo, é bem interessante e impressionante da forma que é feito. E aí volta ao arco do Mahito, e aí acontece uma coisa que eu não esperava no final dele. O Mahito, tipo, foge e fica vivo, e ele continua sendo um personagem. Mas não um personagem do bem, ou sei lá, não, ele continuou o plano dele. Não é tipo uma situação aconteceu e foi resolvida. É mais uma situação foi apresentada, e a gente ainda tá tranquilo com essa porra, hein? Na verdade, a história consegue até depois conectar a questão do Mahito com a questão do confronto entre os colégios Jujutsu. Eu sinto que nesse período em particular aí no meio, a história fluiu de uma maneira muito, muito boa. Especialmente porque a gente tem muito foco também nos vilões e no que eles estão fazendo. A história não espera o mundo inteiro ser apresentado antes de realmente fazer com que os vilões façam coisas. Os vilões estão tramando alguma coisa desde o início da narrativa. E isso me leva à questão que eu achei mais interessante. Shibuya tá sendo mencionada desde o início da primeira temporada. Eu não sei nada do arco Shibuya, eu não sei o que vai acontecer ali. Porém, eu sei que no dia 31 de outubro, os vilões vão tentar selar Satoru Gojo em Shibuya. E todos os pequenos arcos que nós recebemos durante a história inteira são os vilões colocando peças em lugares específicos para que todas elas se movam no momento correto no dia 31 de outubro. Todos os arcos que você está vendo têm uma historinha própria, tem as coisas que acontecem naquele arco e é isso. Porém, a história de verdade não é o que está acontecendo naquele arco na superfície. É mais um porquê caralhos os antagonistas foram lá e fizeram especificamente isso. A primeira temporada de Jujutsu é tipo um castelo de cartas sendo construído lentamente para que Shibuya venha e derrube. Tá tudo em seu devido lugar e aí alguma coisa vai acontecer. Não é só vocês que estão hypando Shibuya. A primeira temporada inteira é sobre chegar em Shibuya. Alguma coisa tá acontecendo por baixo dos panos e os protagonistas não conseguem perceber o que é. Então, pra eles só estão seguindo arcos normais e é isso, ponto final. Vamos resolver essa situação aqui nessa missão e é isso. Porém, nós temos informações que os protagonistas não têm, então a gente consegue ver que a história tá indo pra algum lugar além desses arcos curtos. Eu acho a história de Jujutsu muito bem planejada pelo que eu tô vendo até agora. Desde o início, o público consegue sentir que a história tá indo pra algum lugar e que o mundo é bem maior do que só Itadori e Yuji. E agora vamos pra outra coisa que eu gostei bastante de Jujutsu, Satoru Gojo. Esse personagem é hypado, tipo, desde sempre, só que agora que eu o vi, eu gostei muito dele. Eu sinto que eu vou aprender mais sobre ele quando vemos o passado dele na segunda temporada, só que desde essa primeira é interessante, porque é como se ele fosse a representação da juventude. Ele é o professor dessas crianças, o mestre deles, só que ele é jovem e ele é bem descompromissado, mas não descompromissado no sentido de, ele é irresponsável. Não, ele é responsável. Ele sabe exatamente tudo que ele tá fazendo, só que ele tem essa vibe mais desleixada, meio brincalhona também em vários aspectos. Eu interpreto da seguinte maneira: feitiçaria Jujutsu nesse universo é uma tradição que está aí há muito tempo, com vários clãs importantes e tudo mais, e todo mundo levando isso bem a sério, porque é um rolê sério, claro. Porém, com isso tem um aspecto da tradição e compreender que os velhos e experientes são os mais sábios. E aí nisso tudo tem o Gojo, que é como se fosse o sinal da nova era. Ele é o feiticeiro mais poderoso, porém, ele não exatamente exige respeito de seus alunos. Ele dialoga com eles de uma maneira quase que fraternal, como se fosse um grande irmão mais velho. É o responsável por eles, mas ele é tranquilo. Não precisa de toda essa formalidade nem nada do tipo. Aí você contrasta isso com aquele velho, que é diretor da escola de Kyoto e que tá sempre batendo cabeça com o Gojo. Ele parece um bocado mais formal e mais autoritário, além de que essa atitude mais séria impõe respeito de seus alunos. O Gojo parece querer que essas crianças sejam, além de feiticeiros, crianças. E essa pose desleixada ajuda bastante nisso, de não precisar ter uma relação mais alunos e professor sábio que compreende a gravidade da situação. Talvez seja por isso que ele traz tanto com o velho lá. É quase como se ele fosse o começo de uma nova era. Uma era que não parece respeitar tanto tradição assim. Eu posso estar falando besteira, eu ainda não vi o arco de passado do Gojo, mas essa é a vibe que o personagem passa na primeira temporada. E é muito legal. Esse homem super duper vai morrer, eu tenho certeza disso. Ele é literalmente o personagem mentor. O mentor sempre morre em história assim, gente. Mas até lá, ele é um ótimo personagem. Claramente tem coisas que eu não gosto muito em Jujutsu, que vão um pouquinho além da ideia de eu só achar uma história muito normal. Tipo, eu não gosto muito da forma como eles lidam com o humor nessa primeira temporada. Não que as piadas não sejam engraçadas, meu humor é estúpido, é bem engraçado. Mas é porque Jujutsu parece tentar se levar bem mais a sério do que geralmente. Muita galera morreu, no caso, até agora, e o ponto em geral da história é: o Itadori vai comer todos os dedos do Sukuna e depois ele vai ser morto. Tipo, é apresentado desde o início da história. O ponto desse personagem é que ele vai morrer lá na frente.
exatamente. E morte é um dos temas principais da história. E ainda assim parece ter muita piada fora de hora. É claro que tem que ter leveza. Só que às vezes não dá pra sentir muito a gravidade da situação, porque às vezes parece que a história não tá sendo levada a sério pelos personagens nela. Alguma coisa horrível pode acontecer, o personagem vai ficar 15 segundos triste e depois vai voltar ao normal. Isso acontece algumas vezes. Pra não deixar que fique muito dark, muito pesado. Mas tipo, parece que a história requer que ela seja um pouquinho mais dark e pesada. Então é só um pouco estranho. A maioria dos personagens também é meio foda-se, meio que não me apeguei a quase ninguém, fora o Gojo. E essa porra desse pano aqui, porque ele é gente boa. Em geral, a primeira temporada de Jujutsu Kaisen é uma história que funciona porque ela tá claramente construindo pra alguma coisa maior. Eu não acho nada especial até agora, mas dá pra ver que pode virar algo especial. Tá tentando virar algo especial. E eu, obviamente, vou ver a segunda temporada quando sair. E eu espero que seja tão boa quanto eu acho que vai ser. Minhas expectativas estão altas porque eu consigo ver Jujutsu indo pra um caminho muito interessante. Eu consigo ver essa história se tornando fantástica. O único, entre aspas, problema é que ela começa, ok, funcional, normal. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!